Quando aparecer. Olá, muito bom dia. Este é o programa Por Dentro da Sustentabilidade da Rádio Bandeirantes 1360. E nós estamos numa temporada muito especial. É uma temporada sobre a Amazônia e o Pantanal, nesse período de incêndio, não é? No que nós estamos passando, no que nós estamos acompanhando, nas nossas preocupações ambientais, né? Para que você que está em casa, você que acompanha o nosso trabalho, você tenha informação direto, não é, dos profissionais, dos professores, dos pesquisadores, dos biólogos, dos ambientalistas que estão na linha de frente resolvendo essas questões. Nós estamos aqui com dois deles, o professor Claumir Muniz e o professor Mahal Massavi. Eles são do Bicho do Pantanal. Nós vamos conhecer o trabalho deles, vamos conhecer esse instituto, né, que trabalha com essas questões ambientais, o que eles fazem, quais são as propostas educativas e o perfil profissional de cada um, para que você acompanhe passo a passo as informações lá do Pantanal pelos melhores profissionais que estão lá dentro da questão e que podem passar informações para a gente, que nós possamos cada vez mais nos conscientizar do que ocorre no Brasil, do que ocorre em relação ao Amazonas, ao Pantanal, a vulnerabilidade que nós estamos passando, e o que isso atingiu o bioma, o que isso atingiu o ecossistema, e principalmente os animais. Estão conosco na nossa entrevista aqui hoje, dois profissionais da Bichos do Pantanal. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Claumir? Vamos começar com você, que está aqui mais do meu lado, aqui, não é? E Mahal, né? O Claumir está colado aqui na imagem, né? Tudo bem, professor Claumir? Seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes. Margarete, obrigado pelo convite. É legal a gente estar por aqui para falar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo hoje. Tá? Acho que vai ser um bate-papo bem bacana, levando informação para todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado. É isso aí. E Mahal Massavi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor, especialista em educação ambiental, né? Nossa praia aqui, né? No programa Por Dentro da Sustentabilidade. Né? Tudo em família, né? Os nossos assuntos, não é? Querido, se apresente, olá, por gentileza. Bom dia. Agradeço o convite, minha pessoa, agradeço também em nome do Projeto Bicho do Pantanal. É um prazer falar com vocês. E como você falou, é muito bom falar de divulgação científica, falar do que está acontecendo nesse momento e falar de educação ambiental, né? É isso aí. Então, vamos lá. Claumir, por gentileza, de acordo com as perspectivas, né, do trabalho, da atuação de vocês prática, né, no olho do furacão, né, no olho do furacão, né, e considerando aí a expertise acadêmica de vocês, né, como é que você vê, né, eu já vou fazer uma pergunta semelhante ao Mahal, porque ele tem uma perspectiva mais na linha da educação ambiental, né? Como é que você vê essa questão do Pantanal, em toda a sua magnitude, né, digamos assim, desde a questão emblemática do bioma, perpassando pelas ausências estruturais de questões com relação à conservação do espaço, né? Essa infeliz surpresa, né? Esse imprevisto que nós estamos passando, né? Como é que você analisa esse momento, professor Claumir Muniz, do Bicho do Pantanal? Margarete, eu sou cacerense, estou em Cáceres há muitos anos, a gente se considera pantaneiro também, e a gente, enquanto Universidade do Estado de Mato Grosso, e também com parceria com o Projeto Bicho do Pantanal, a gente vem desenvolvendo ações em relação à biodiversidade pantaneira, e você usou um tema bem legal aí, o olho do furacão. A gente está se sentindo realmente ao lado de um grande furacão, seja pelas cinzas que está no ar, seja pelos focos de incêndio que a gente está visualizando quase que dentro da cidade. Está sendo divulgado não só em rede nacional, mas internacional, né, o impacto do fogo no Pantanal. A gente tem frentes buscando minimizar esses impactos, os impactos tomaram uma magnitude, né, um tamanho que a gente não esperava ver. Fogo no Pantanal, a gente já presenciou em outros momentos,
períodos com escassez de água, a gente já presenciou também, mas hoje a gente está num momento ímpar. A gente tem um ambiente extremamente seco, um ambiente com umidade muito baixa e uma grande quantidade de focos de incêndios. São incêndios florestais mesmo, não são pequenas queimadas, são incêndios florestais que estão provocando danos significativos na nossa biodiversidade, que é muito rica, que tem um papel ecológico marcante dentro desse contexto. A gente está extremamente preocupado, não só as universidades, como também as outras organizações não governamentais, o Instituto Sustentar, que leva à frente esse projeto Bicho do Pantanal, e com patrocínio da Petrobras, está em campo nesse momento, buscando minimizar os impactos. E os impactos, eles não vão parar com a chuva. Infelizmente, quando a gente tiver chuva, a gente ainda vai ter mais impactos, né? Mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho. E o companheiro, colega biólogo Marral, também da nossa universidade, né, egresso, ele pode falar um pouquinho também dessa questão que é fundamental, que é levar a informação, que é a educação ambiental. Então, enquanto você tem instituições que produzem informação científica, a gente tem que ter pessoas que têm o feeling, a sensibilidade de pegar essa informação científica e levar para a população. O nosso maior parceiro hoje, no caso seria a chuva, né, que não veio ainda, mas é a população e sentir parte disso. A gente não pode apenas olhar o fogo de lado, a gente tem que sentir parte disso e esperar que nos próximos anos a gente não tenha, não veja, né, o que está acontecendo hoje, que é extremamente triste. Sim. Marral, por gentileza, você é um profissional de educação ambiental, como você analisa, né, digamos assim, extrair desse momento uma perspectiva pedagógica, consciencial profunda, não é? Preventiva, não é? De grande sensibilização, o olhar do educador, como disse aqui com grande sabedoria o professor Claumir, o olhar do educador é um olhar diferenciado, não é? Ele já vê lá na frente, né, as gerações que precisam se sensibilizar com o que está acontecendo agora, não é? É o presente e o futuro ao mesmo tempo para o educador, não é? Porque precisa de todo um planejamento, a implementação. Como é que você analisa esse momento, Marral? Olha só, como o professor Claumir bem colocou, essa situação, e você também, né, Margarete, é uma situação atípica, no sentido de que as proporções que esses incêndios tomaram, né? Como o Claumir, eu também sou de Cáceres, também nasci no Pantanal, no Alto Pantanal, e é uma situação muito delicada, muito triste, mas embora atípica, nós estamos construindo, né, ao longo de décadas, um cenário de catástrofes, né? Mudanças climáticas, incêndios cada vez mais periódicos, e agora nós temos esse que tomou uma dimensão completamente atípica, grandes proporções, né, tanto no Pantanal de Mato Grosso do Sul, quanto aqui no Pantanal de Mato Grosso, na nossa região, né. Eu estive lá na área de incêndio, onde os focos estão mais intensos, né, que é na região da Transpantaneira, né, especialmente na região de Porto Jofre. Lá é onde os grandes focos tomaram uma proporção gigantesca, e agora aqui no município de Cáceres, desde a semana passada, começaram a aparecer mais focos, né. Então, toda essa situação, ela não apareceu do nada, né? Ela veio dentro de um cenário, dentro de situações em que, infelizmente, nós estamos construindo. E como você colocou, o quanto é fundamental a sensibilização. Hoje, infelizmente, o que nós vemos é que as gerações que vieram aí, que estão aqui tomando grandes decisões, não estão sensibilizadas, né, para essas situações, ou pouco sensibilizadas, né? Então, a educação ambiental, nesse contexto, é justamente fomentar isso nessa geração que está vindo, né? Que está aí crescendo agora, lidando com esses problemas, mas criar nessas crianças, fomentar nelas, né, uma nova forma de estar nesse ambiente natural, né, de enxergar o ambiente, e não como algo externo, mas como algo interno, né? Eu faço parte desse processo, né? O que acontece lá na Amazônia afeta a minha vida aqui, né? Afeta a vida das pessoas que vivem em São Paulo, né? Então, despertar essa nova forma de vínculo, que infelizmente nós perdemos, né? Em algum momento dessa caminhada, esse processo foi perdido. Então, acho que a educação ambiental hoje, e, né, ao longo
né, dos trabalhos que já foram realizados por grandes educadores, é justamente resgatar esse espírito, resgatar essa postura, né? E isso, às vezes, para algumas pessoas soa como algo romântico, né? Como algo utópico demais. Mas, na verdade, não é nenhuma grande invenção. É apenas um novo olhar, uma nova forma de vínculo. Acho que essa é a melhor maneira de estabelecer isso. Sim. Só para que os nossos ouvintes acompanhem melhor, vocês estão vinculados a um projeto, que é o projeto Bicho do Pantanal, que é patrocinado pela Petrobras, está ligado a um instituto, não é? Qual é o nome do instituto? É uma OCIP, não é? Isso. O projeto Bicho do Pantanal, ele é um projeto que atua aqui na região de Cáceres e Porto Estrela, que é um município vizinho, né? Aí, nessas regiões, para que o projeto aconteça, ele tem a gestão de uma OCIP, que é o Instituto Sustentar. A sede do Instituto é em Belo Horizonte, né? E todo o financiamento, toda a parte necessária para que o projeto, né, aconteça, a logística toda dela, é financiada pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental, né? É uma linha, é um programa dentro da Petrobras que financia esse projeto e vários outros projetos pelo Brasil. Vocês têm uma estrutura, uma rede colaborativa, lá nesse trabalho vocês desenvolvem didáticos, produtos didáticos, tem um site disponibilizado, não é isso? Isso, nós temos o site do projeto, né, www.bichosdopantanal.org. Nós não temos, o projeto hoje ele não comercializa nada, né, ainda que futuramente isso pode acontecer para arrecadação de fundos, né, para investimentos na área da pesquisa e na própria educação ambiental, mas hoje ele não tem essa finalidade. O que nós fazemos aqui, uma das linhas, né, do projeto é a pesquisa, da qual o professor Claumir participa, né, como coordenador da parte de peixes, né, do estudo dos peixes. Nós temos a parte da pesquisa com as onças pintadas e com as aves, no Pantanal aqui de Cáceres, né, e temos a educação ambiental, que atua também aqui nos dois municípios, tanto Cáceres quanto Porto Estrela. Sim. Professor Claumir, vamos falar um pouco dos peixes, como é que estão aí as questões ligadas à temperatura da água, não é? O comportamento, digamos assim, dos peixes em relação a tudo isso, né? O desequilíbrio total, né? Como é que você está vendo isso aí, já até, inclusive, em relação a produto de objeto de pesquisa, né, para breve, aí, seus mestrandos, seus doutorandos, né? Como é que está aí a sua visão, a sua análise em relação à sua especificidade, que é peixe e ictiofauna? Isso, a ictiofauna. Margarete, é uma questão bem interessante. Daqui a uma semana, eu espero que a gente já tenha chuvas aqui no Pantanal. Então, já tem previsão de chuva para segunda-feira aqui, então todo mundo está esperando chuva. Se a chuva vier, vai amenizar bem a situação, mas não vai resolver de fato. Por quê? Porque a chuva ela vai realmente acabar com as queimadas, isso já é um grande passo, mas quando a gente fala em ictiofauna, em peixes, né, ictiofauna é o que agrupa todos os peixes que nós temos aí no Pantanal. O Pantanal tem uma biodiversidade bem grande de peixes esses que sustentam uma atividade voltada à pesca profissional, ao turismo, à pesca de subsistência. A gente tem muitos moradores de cidades que estão à margem de rios, que dependem desse peixe para sua alimentação mesmo. Então, quando a gente fala de peixe, o impacto nos peixes, de certa forma, ainda não chegou. Eu fico triste em dizer isso, mas o pior para a ictiofauna, para os peixes, ainda está por vir. Não adianta você apenas apagar o fogo e pronto. Quando começarem as grandes chuvas, a gente vai ter o quê? Toda essa enormidade de cinzas que se depositou às margens dos rios, na planície pantaneira, vai ser carreada para dentro dos corpos d'água. E aí sim a gente vai ter problemas extremamente sérios com os nossos peixes. A gente está agora num período onde os peixes, Margarete, começam a migrar para se reproduzir. Então, eles estão subindo os rios, vindo, né, de outros rios, inclusive rios aí perto de São Paulo, Paraná. Então, esses peixes estão subindo para reproduzir nas partes mais altas e
vão passar por esse ambiente que está totalmente devastado pelas queimadas, pelos incêndios. Então, isso vai provocar uma mortandade. Então, toda essa cinza... Aqui a gente tem um fenômeno chamado dequada. Ele ocorre naturalmente todo ano em função dessa dinâmica hidrológica do Pantanal. Você tem períodos com águas bem altas, depois com águas bem baixas, isso é normal. Então, a adequada é um fenômeno que cai a quantidade de oxigênio na água e acaba matando a certa parte de peixes, mas isso é para controlar o nível populacional. Isso acontece, do ponto de vista ecológico, naturalmente. Mas em função das queimadas, desse aporte de cinza, e possivelmente esse fenômeno, a gente já está buscando na informação sobre isso, tem um corpo técnico no nosso laboratório aqui, no Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, vinculado à Universidade do Estado de Mato Grosso, e que também atua aí no projeto Bicho do Pantanal, com a parte de peixe, de ictiofauna. A gente já está levantando essas informações, e a gente tem um outro fator que nos preocupa muito. Quando a gente fala em peixe, a gente pensa apenas na pesca, né, no papel do peixe enquanto alimento, enquanto lazer, mas o peixe tem um papel ecológico extremamente importante. Quando a gente pensa em peixe, principalmente os peixes migradores, eles fazem a distribuição, a dispersão de sementes. Então, eles se alimentam de espécies vegetais às margens dos rios e fazem a dispersão rio acima ou lateralmente dessas sementes. Os peixes podem ser chamados de jardineiros do Pantanal. Eles distribuem sementes numa área extremamente grande, e essas sementes, depois que as águas baixam, elas germinam, recompondo essa vegetação, incrementando essa vegetação. E o que aconteceu esse ano? Essas plantas, essas espécies que fornecem alimento, elas foram queimadas. Então, além da cinza que vai ser carreada para dentro dos rios, levada para dentro dos rios, esses peixes não vão encontrar esse aporte de alimentação. Diminuiu significativamente. Imagine aí, praticamente 3 milhões de hectares queimados no Pantanal. Então, é muita área. Então, eu tive terça-feira, numa área próxima a Cáceres, que foi acometida por incêndio, inúmeras espécies vegetais com os frutos ainda verdes, torrados, queimados. Então, a gente vai perder alimentação, a gente vai perder área de abrigo para esses peixes. Isso é difícil. É difícil a gente receber isso de forma natural, né? E como o Marral falou, não foi um incêndio, não foi uma ação que aconteceu do nada. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Então, para os próximos anos, eu acredito que uma sensibilização da população, do poder público, né? O poder público tem que assumir isso. A Universidade do Estado de Mato Grosso, ela é braço do Estado, ela já está fazendo a sua parte. Projetos sociais, como o Bicho do Pantanal, também está fazendo a sua parte agora no resgate e alimentação desses animais. Mas a gente precisa fazer mais. A gente precisa, principalmente, trabalhar para que isso não se repita, que isso seja um ciclo. Esse ano teve queimada, a gente vai ter o ano que vem também, isso é normal. Não, isso não é normal. Fogo no Pantanal e no Cerrado pode acontecer, mas em pontos reduzidos, não na magnitude que a gente teve esse ano. Então, é preocupante. A gente vai ter o início das chuvas, 2, 3 semanas depois. Toda essa área que hoje está cinza, ela já vai estar verde. Esse ambiente ele é bem resiliente, ele tem uma resistência. As plantas vão germinar. Só que a ictiofauna, os peixes e alguns outros organismos, como a gente tem muitos animais no Pantanal que se alimentam de frutos também, uma enormidade. Eles não vão ter aporte de alimento. Isso é preocupante. Então, infelizmente, com o início das chuvas, a gente não vai cessar os problemas. A gente vai ter que continuar trabalhando, monitorando, buscando informação. Eu acho que isso é um papel da academia, né, das universidades, e tendo, claro, o apoio dos projetos que a gente está vinculado, como o Bichos do Pantanal, buscar informação para responder questões que a gente não tinha passado por elas antes. Então, é algo novo, sim. A gente está no momento com uma umidade extremamente baixa, uma grande quantidade de material seco e incêndio. Então, tudo isso junto, o resultado está sendo um desastre total. Devastador. Nós estamos aqui conclamando, não é, nas redes sociais, em primeiro lugar, com ativismo virtual, não é, várias postagens de sensibilização para que as pessoas dobrem o trabalho de observação, as pessoas que eu digo de modo geral, né, suas observações sobre Amazonas e o Pantanal, né, e o que está acontecendo. Conclamando aqui também os professores, né,
as pessoas de projetos, divulgadores científicos e ambientais, não é? Para que nós possamos sistematizar de uma maneira organizada uma nova estrutura, não é, de comunicação, divulgação científica e educação ambiental. Que esse fogo sirva para um fogo dentro do nosso coração, né? Dentro do nosso coração, né? Nos fortalecendo, né? Para que nós possamos atuar onde nós temos que atuar. De um modo assim, mais operacional, digamos assim, informativo, foi publicado nos grandes jornais, né, no Estadão, que o satélite, né, já identificou as causas, inclusive humanas, e que tipo de material, né, possibilidade de ter sido usado. Esse material informativo já seguiu para a SEMA local, né, e aí vamos dar continuidade às leituras, às interpretações, no passo a passo dessa problemática aí, deste ponto de vista, né? É um problema que tem várias vertentes, né? Sistematização de ensino, sistematização de informação, e por aí vai, comunicação, trabalhos publicados, trabalhos acadêmicos, análise, educação ambiental, comunicação de ponta, não é? Então, essa estrutura toda, essa engrenagem toda, ela vai agora ter um outro tipo de fogo, um fogo novo dentro do nosso coração, né? Não deixar esmorecer, né? Nem um minutinho, né? E tocar para frente a vida, né? Tocar para frente a vida. Isso aí vai, claro, resultar em trabalhos magníficos, né? Já está resultando na quantidade de jovens, né? Que se indignaram, que ficaram assim consternadíssimos, né? Com as imagens, né? Claro, de todos os animais. Mas existe, a gente não pode negar, até por causa da imponência estético-visual, né, da onça pintada, né, da onça, sim, que é um símbolo, não é? É um símbolo. Existe uma comunicação muito forte desse animal conosco, né? É impressionante, né? Uma afetividade, uma vontade da gente acariciar, estar presente, estar perto. Ela realmente é um animal que presentifica a relação do homem com a natureza na vertente animais, não é? Existem alguns animais que todos são especiais, né? Eu não tenho especismo, né? Todos são especiais, mas há umas formas de comunicação de certos animais que chegam mais rápido, né? Na gente, né? Que chegam mais rápido no nosso coração. E um desses animais é a onça pintada. E aí o Marral tem todo um trabalho, né, sobre a onça pintada, que a gente vai pedir ele para falar um pouco, já também fazendo alguma referência, Marral, se você puder nos ajudar nesse momento, aí com as suas informações, sobre o resgate, né? É claro que é uma outra equipe que está fazendo o resgate, né, que tem essas especificidades, os veterinários, mas, assim, em termos quantitativos, em termos de animais que já possam ter sido recuperados, estão em fase de recuperação, como é que, só para o pessoal de casa ter uma informação mais imediata, você tem alguns dados? Margarete, antes do Marral falar, deixa eu só falar um negócio interessante em relação à onça pintada. A onça pintada é uma exímia pescadora. Tá? Aqui nós temos registro no Pantanal, o Marral sabe disso, de onças se alimentando com peixe. Então, o peixe faz parte da dieta da onça, então tem um sincronismo muito grande no ambiente pantaneiro. Então, é interessante a gente pensar na biodiversidade como um todo, né? Realmente a onça é um símbolo, e o Marral vai nos falar bem disso, né? Ele está bem linkado com as ações aí do projeto em relação à nossa onça pintada. Sim. Então, Margarete, como o Clamir colocou, né, a onça ela é a grande representante da nossa biodiversidade hoje, é um animal muito empático, né? Isso desperta, além de ser um mamífero, né? Quanto mais próximos de nós, mais essa identificação. É um animal imponente, né? E isso traz um apelo também, né? Como você falou. Ela traz os outros, né, Marral? Ela consegue agregar os outros, como acabou de falar o Claumir, né? Ela vem na frente, mas traz os outros com ela, né? Sim. Exatamente. É toda uma teia de relações, né? Onde esse animal ele é fundamental, né? Um predador topo de cadeia, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? As ações. O projeto ele trabalha com onça pintada já tem algum tempo. Quem coordena especificamente a pesquisa com a parte das onças pintadas é o nosso coordenador técnico, né? O ecólogo Douglas Trent. Ele trabalha com as onças pintadas já tem algum tempo. E ele faz um trabalho de identificação, né? Individualização desses animais.
As ações do projeto, elas são ações de identificação e monitoramento. Nós não trabalhamos com captura diretamente desses animais. Então, o que o Douglas faz lá no trabalho dele, né? Ele identifica, consegue individualizar as onças pelas manchas aqui da testa, né? Cada onça, ela tem um formato de manchas distinto, né? Então, cada uma tem um formato distinto. Então, tirando foto... É uma digital, né? Exatamente isso, uma digital, né? Então, cada uma vai ter a sua digital lá. Então, dessa forma, é possível identificar quais onças estão aqui, né? Se elas estão vindo com frequência ou não, se está tendo um deslocamento grande dessas populações. Então, esse é uma das ações, né, coordenada pelo Douglas no projeto. Com relação ao que está acontecendo hoje com as queimadas, o projeto ele tem uma ação, que é a ação Bicho Vivo, né? Essa ação do projeto, ela tem por finalidade garantir alguns subsídios, né, para que as ações, por exemplo, da SEMA, de outras ONGs que estão atuando aqui no Pantanal possam acontecer. O projeto hoje ele já arrecadou alimentos para justamente, como a queimada foi muito grande, né, ela consumiu muito rápido algumas fontes de alimento de alguns animais. Então, o que está sendo feito hoje, né? O projeto doou mais de 1 tonelada de alimentos, né, junto com outros parceiros, né, para essas áreas, lá no Pantanal de Poconé e aqui para Cáceres também, isso vai ser colocado aqui nos próximos dias, né, pequenos pontos, onde nós colocamos frutas, né, alguns alimentos ali, e também água, né, justamente pensando, porque nós estamos numa grande seca, né, essa seca, nós temos aqui na região alguns pontos, alguns corichos, né, e alguns lagoas que não secavam, ou ficavam ainda uma poça de água ali pequena, mas que, devido a essa seca muito intensa, isso desapareceu. Então, como uma forma de amenizar essa situação crítica desses animais, foi pensado nessa forma, esses pequenos pontos aí de alimentação e água para eles. Então, essa é uma das ações que o projeto está atuando como parceiro, né? Isso está sendo executado por todas as ONGs que estão atuando aqui hoje no Pantanal, junto com a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, né? Aí nós temos também, além disso que você perguntou, né? Quantos animais já foram triados até o momento? A questão do fogo, muitos animais têm a capacidade de sentir essa mudança, né, térmica a alguma distância. Então, alguns conseguem fugir, né? Outras espécies ficam desnorteadas, outras espécies se deslocam, né, se movimentam de uma maneira menos intensa. Então, o fogo ele afeta as espécies de maneira distinta, né? A microfauna, aqueles animais pequenininhos, esses são afetados, né, de uma forma muito, muito grande, né? E esses nós nem conseguimos contabilizar, porque o fogo passou, né, incinerou eles. Então, a gente vai ter aí futuramente uma estimativa, né? Justamente o que o Claumir falou. A partir dos anos, né, que vão vir aí, daqui a alguns anos, a gente vai ter a real análise, né, o real impacto do que foi as queimadas nessa região. E para os grandes mamíferos, para as espécies macro, aí, né, pensando também na onça-pintada, por exemplo, né, nós tivemos ao todo aí cerca de 20 animais que foram triados até o momento, né? Desses animais, né, alguns foram encaminhados para, infelizmente, o Estado ele não tem um CETA ainda, né? Isso nesse momento está uma discussão muito grande, porque esse incêndio escancarou essa deficiência, mas também potencializou ações. Então, nós temos hoje vários colaboradores junto às universidades, a Universidade Federal, a Unemat, pensando na estratégia da criação de um CETAS, que é tão fundamental. Então, por exemplo, as onças que tiveram queimaduras nas patas, né, elas foram encaminhadas para CETAS lá em Goiás, né, para receberem os cuidados adequados, toda a triagem. Aquelas espécies em que o dano, né, em que a queimadura foi menos intensa, foi feito todo o tratamento aqui mesmo, na UFMT, né, que recebeu esses animais. Lá, alguns animais foram triados no local, foram avaliados e aí soltos ali mesmo. E alguns animais, né, cerca de 3 ou 4, se não me engano, infelizmente, dado ao tamanho do ferimento, da queimadura, eles tiveram que ser eutanasiados. Alguns, inclusive, foram noticiados na mídia, né, nas últimas semanas aí. Então, é esse quadro que nós temos. Então,
mas o real impacto disso a gente vai conseguir medir daqui a alguns anos, né? Sim, inclusive aí essa referência que você passou da imagem da onça com a pata queimada foi uma que nós usamos para convocar as famílias, não é? As famílias a comunicarem aos jovens e às crianças o que estava acontecendo, o que está acontecendo no Pantanal. Né? Foi um post que foi extremamente bem aceito pelas pessoas, né, que frequentam as redes sociais, não é? Que a gente já não trabalha mais com o termo virtual, porque são pessoas que estão ali, não é? Então, conclamando que pais, né, avós, tios, né, mamães, né, usassem aquela imagem para explicar às crianças, né, naquele dia, né, no final de semana último agora, não é? O que estava acontecendo, não é? E foi bastante bem aceito o post, isso chegou a uma quantidade muito grande de jovens, né, adolescentes, eles começaram a se sensibilizar, porque realmente a questão da cena das patas queimadas e um animal em especial com um olhar, não é, de uma tristeza profunda, foram duas imagens emblemáticas na área da comunicação e que nos facilitou muito os procedimentos de solicitar que a população tivesse informações sobre o que estava acontecendo de uma maneira estrutural, não é? Passasse daquele primeiro momento visual para um momento estrutural. E eu queria aproveitar aqui a tua fala, Marra, por delicadeza, na questão ambiental da educação, perspectiva educativa, não é? Vocês têm aí um trabalho didático, vocês têm um trabalho de pesquisa, vocês têm a praxis, vocês têm todo o socioambiental embasado, e algum material disponibilizado nos sites, não é? Você poderia, por gentileza, assim, escolher um ou dois desses projetos, só para que os nossos educadores ambientais aqui, principalmente do estado do Rio de Janeiro, não é? E outros segmentos também que nos ouvem, né? Mas aqui que temos um contato um pouco mais próximo, conhecer o trabalho de vocês, assim, falado pelo próprio autor, não é? Pelo responsável. Um ou dois projetos, assim, se você puder descrever para caracterizar a sua prática como educador ambiental, que vai servir de referência para educadores ambientais aqui no Rio, né? Na nossa parte urbana, né? Por favor. Então, só para contextualizar, foi muito bom a sua pergunta nesse sentido, porque o que nós percebemos hoje, de maneira geral, embora, por exemplo, nós tivemos aí um engajamento, né, vários projetos, várias ONGs que estão atuando no Pantanal tiveram um engajamento sensacional, né, muito bom, das campanhas criadas, e a nossa campanha também teve um grande engajamento. E por conta de vários aspectos, e mais um aspecto fundamental que você mencionou são as imagens, né? As imagens, e aí depois essas imagens levarem à reflexão. Então, às vezes, o que nós percebemos é que o processo ele para no início, né? E as pessoas, pessoas nos incluindo nesse processo, não chegam a fazer uma reflexão mais profunda sobre aquilo. Então, o projeto Bicho do Pantanal, ele pensando nisso, a nossa educação ambiental é uma educação voltada à conexão com a natureza. Pensando a natureza num espaço de vivência e de construção, né? Não só naquela natureza lá eu não estou falando das florestas, dos rios, e disso também, lógico, né? Mas falando dessa natureza que nos envolve, né? Do que está à nossa volta, do que é construído por nós e da nossa própria percepção, né? E bem, nesse aspecto, então, como nós vivenciamos hoje uma era baseada muito no virtual, né? Nós temos dados aí de crianças, adolescentes, né, que conhecem biomas onde eles estão inseridos através de uma tela, né? De um tablet, de um celular, e não tem a vivência prática, né? Isso está se tornando cada vez mais frequente, infelizmente. E quando eu tenho a imagem ali, né? Tá pegando fogo lá na Amazônia, eu estou assistindo aqui no meu celular, na TV, no tablet, ok, eu me impacto, né, momentaneamente pelas imagens,
mas passados os dias eu volto à minha zona de conforto, né? Infelizmente. Então, a ideia do projeto é justamente levar a reflexão, né, e construir uma postura, uma mudança. Então, nesse sentido, o projeto, nós pensamos em linhas de atuação que realmente possam garantir às crianças, e nós falamos crianças, o projeto ele não atua só com crianças, mas o nosso foco são as crianças, né? Nós trabalhamos com os pescadores, com a comunidade local, mas o foco principal do projeto é a primeira infância. Por que a primeira infância? Porque é ali que está sendo consolidada aquela nova postura, né? Hoje, nós ignoramos isso durante muito, muito tempo, né? Mas hoje todos os estudos não chegam a esse mesmo ponto de conclusão, né? O que nós somos hoje foi construído lá na nossa primeira infância, né? Houve uma reluta, né, durante muitos anos em aceitar isso, mas hoje não tem mais o que questionar. Então, o projeto ele atua com essas crianças, né, através da educação ambiental, justamente pensando em fomentar essa postura de vínculo, que a criança ela sinta, ela toque, ela perceba que aquele espaço ela constrói também, né? E qualquer mudança nesse espaço é uma mudança nela também, né? Então, é um despertar realmente para um olhar sensível e empático, né? Estabelecer empatia. Eu sinto também aquele animal que está sofrendo lá, ele faz parte dessa realidade, né? Dessa natureza na qual eu estou inserido. Então, aí nós temos, para auxiliar nesse projeto, né, nessas temáticas, nós temos as nossas cartilhas, né? Temos 2 cartilhas no projeto, né? A cartilha de educação ambiental, temos a cartilha de boas práticas e temos o livro do projeto também, né? Todo esse material, ele está baseado também, além de outras pesquisas, né? Em estudos feitos pela nossa equipe, né? Inclusive o Claumir, né? O trabalho com a ictiofauna, o Douglas com o trabalho com as onças, está tudo embasando esse material. Então, material para justamente fomentar essas ações que o professor pode fazer lá na cidade dele, aí em São Paulo, lá no Rio, lá no Amazonas. Sim, eu ia perguntar, né? Isso. E para dar mais ainda uma contribuição, pensando numa contribuição, mas realmente não uma coisa pretensiosa, mas realmente uma contribuição na construção de um diálogo na educação ambiental, nós vamos ter agora nosso livro que está saindo agora, provavelmente mês que vem, ele vem com uma série de ações voltadas para isso, para o que o professor pode pensar, né? Às vezes, por exemplo, eu estou aí, né, em São Paulo e eu não consigo imaginar uma maneira mais eficiente de conectar os meus alunos à natureza. Então, lá no livro, nós temos algumas propostas, algumas sugestões que realmente podem fomentar isso, né, essas ações. É uma contribuição, né, uma singela contribuição a essa mudança, né? Sim, maravilhoso. Esse material vai ficar disponibilizado? Como é que é o procedimento de acesso? As cartilhas que já estão, né, as cartilhas e o livro do projeto, todos eles estão lá no site do projeto, né, Bicho do Pantanal, né, .org, só acessar. E o livro, ele vai ser lançado no final de outubro, provavelmente até o final de outubro nós vamos ter ele lançado, nós vamos ter ele no meio físico, que vai ser distribuído aqui, né, nos municípios, mas vai ter lá no site para quem quiser baixar gratuitamente. Ô, Marral e Claumir, eu vou fazer um convite aqui no ar, inesperado para vocês, que no lançamento nós estejamos online aqui, principalmente no projeto que nós temos no canal de YouTube, o SOS Ação Animal, não é? Quem segue o nosso trabalho aqui na Rádio Bandeirantes e outros encaminhamentos de atuação na área de educação científica também, educação ambiental, sabe que nós temos esse perfil voltado para os animais muito forte. Temos a turma da Lili, não é? Que nós estamos saindo da rádio para passar para outros canais, não é? Que é um trabalho de educação ambiental através dos animais domésticos, não é? E também o SOS Ação Animal, que tem como foco comunicar as características do sofrimento dos animais a partir do comportamento humano. A partir do comportamento humano, o abandono, o espancamento, a falta de veterinário, a falta de sensibilidade, a não adoção, não é? A não castração, laboratórios, né? Alguns zoológicos, né? As realidades, eu sou historiadora, né? Trabalho nessa perspectiva histórica também, não é? Então, a realidade
eu já estou fazendo essa colocação já para a nossa próxima pergunta, né? Vamos falar um pouco mais filosoficamente para conhecermos, né, o que o ser humano, né, tem em comum com os animais, né? Então, voltando, nós temos essa perspectiva de apresentar que não é normal o que na história, até os dias de hoje, os seres humanos fazem com os animais. Não é normal, não é normal. Nós temos um comportamento com práticas em relação aos animais que são aberrações, não é? E em algum momento, algum segmento profissional, acadêmico, popular, comunicativo, tem que parar e ver o que acontece para poder bloquear a raiz desse problema, não é? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com um problema delicadíssimo e, assim, extremamente desconfortável de ser observado no sentido criminal, no sentido social, comunicativo, educativo, que é o comportamento da zoofilia, não é? Que cresce assustadoramente no Rio de Janeiro, não é? E o mal que isso faz em efeito dominó, não é? As questões do homem com a natureza, não é? Com o homem da natureza, né? E aí eu posso agregar desvalorização da vida dos animais, não é? E aí eu posso agregar também um comportamento muito psicopata, né? Das questões humanas com os animais, né? Desde o ponto de vista histórico, né? Os livros que foram escritos à base da pele da cabra, né? Milhões e milhões, não é? Até o consumismo desenfreado, não é? Não estou falando nem de veganismo, né? Estou falando mesmo do equilíbrio da cadeia alimentar e etc. Então, nós estamos, assim, hoje, no dia de hoje, com um viés histórico deplorável da relação humana com os animais, não é? Aqui no Rio de Janeiro não temos casos de pessoas que queimam os olhos de cachorrinhos com cigarro. Nossa. Porque eles acham que é divertido, que eles podem filmar, entendeu? Então, a monstruosidade humana, não é, em relação aos animais, chegou a um ponto que a própria população começa a fiscalizar espontaneamente. Nós temos um segmento ligado à proteção animal, principalmente dos animais domésticos, né, que está, assim, numa fase de crescimento extremamente significativo, e eu já estou colocando como os próximos segmentos, até academicamente, em termos de capacitação, nós temos até uma proposta de um curso de pós-graduação em relação a isso, para considerar aquele protetor de animais um ambientalista. Sim. Que ele faz na prática, mas os pares ainda não reconhecem, não é? E ele mesmo ainda não, né? Então, são pessoas aí que estão com 40 animais no quintal, né? Não é uma nem duas, são duas, não, são centenas, não é? E aí, esse universo a gente traz para essa perspectiva dos animais do ponto de vista do ecossistema próprio do Pantanal, não é? Porque, na verdade, os animais são todos, não é? Não temos diferença entre eles, não é? E como não olhar para os animais do Pantanal que ainda não estão num estágio de acompanhamento estrutural cabível à importância desses animais na natureza, né? Do ponto de vista ecológico, ecossistêmico, do ponto de vista das compreensões humanas para com a natureza, né? Vocês, principalmente, se eu não me engano, acho que é o professor Claumir, né, nos seus estudos com seus alunos de mestrado e doutorado, né, o professor Marral deu aqui uma colocação importantíssima, a perspectiva da primeira infância, e creio que você também, apesar de pegar essa questão também com as suas contribuições acadêmicas, você também tem uma atuação no mestrado e no doutorado. Como é que está essa produção de conhecimento, não é, em relação às questões do homem com o meio ambiente, vertente animal? Margarete, isso é bacana você perguntar, até falando do ponto de vista filosófico, a gente tem que abandonar esse egocentrismo. Parece que no planeta Terra existe a espécie humana e as outras espécies. Não, todos nós existimos
no mesmo ambiente. O ambiente Somos tem todos que ser... animais. Sim, nós somos, né? Somos animal também, certo? Nós compartilhamos o ambiente. Hoje, infelizmente, de todas as espécies conhecidas, apenas a espécie humana causa dano ao ambiente que ele vive. Então, isso é claro. Isso, historicamente, né, a gente estamos vivendo isso hoje em função das queimadas, do assoreamento, da perda de água. A gente está perdendo água. E água é sinônimo de vida. Então, a gente está perdendo muita coisa mesmo. E um legado, o Marral falou muito bem sobre isso, né? Acho que o principal legado do projeto Bicho do Pantanal é essa sensibilização. É mostrar para a primeira infância que a espécie humana, como uma onça-pintada, um macaco, um peixe, tem o mesmo valor. Todos têm uma função ecológica, a gente tem que respeitar esses limites. A espécie humana tem que respeitar o limite dos outros seres vivos. Em relação ao que a gente está produzindo, do ponto de vista acadêmico, né, nós fazemos parte de um mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos. Então, a gente está trabalhando com água. A partir do momento que a gente trabalha a gestão e regulação de uso do recurso, a gente está apontando caminhos para que a espécie humana utilize isso com moderação. É comum você ouvir de pessoas que, esse rio nunca vai acabar. Mas, infelizmente, a gente tem relatos de grandes rios que secaram. Isso já não é raro, isso já está se tornando constante. Então, dentro da perspectiva acadêmica, a gente está buscando a questão do reuso da água, reaproveitamento desse elemento que é fundamental para a vida humana. Então, isso é uma bandeira que as instituições de pesquisa estão levantando para mostrar que a gente realmente tem que ter consciência de que a água é finito, na forma líquida, né? Ela é finita, e no Pantanal, pasmem, né? Os bombeiros, no Pantanal, que é uma das maiores planícies inundáveis do mundo, você não tem água para apagar um incêndio. Você tem que trazer água de quilômetros e quilômetros. Por quê? A gente está num período de estiagem. Isso é normal, as águas se retraem. Mas a gente está, do ponto de vista histórico, perdendo água dentro do Pantanal. A gente está perdendo a água, a área de Pantanal. A gente já tem aí 16% a menos de Pantanal, que é áreas que se tornam extremamente secas e propícias à ação antrópica. Em relação às queimadas, os indicativos são que praticamente 98% da fonte é humana, a espécie humana que coloca fogo por um motivo, seja por desconhecimento. Infelizmente, a população sofre de um analfabetismo científico. Eu estou nem falando do analfabetismo básico, mas é analfabetismo científico mesmo. E a educação ambiental tem um papel fundamental dentro desse processo, que é pegar o que a gente produz enquanto informação científica, dentro do projeto Bichos do Pantanal, também associado a um outro programa de pós-graduação que a gente trabalha, que é no programa de Ciências Ambientais, aqui da nossa universidade. Então, nós temos um trabalho bacana nessa relação peixe-planta. Quando a gente fala do peixe, não dá como não falar da planta também, que tem um link direto. E a gente está produzindo um material para ser disponibilizado também no site do Bichos do Pantanal, mostrando que há uma dependência mútua dos peixes e da vegetação. Senão a gente vai ter uma quebra de um papel ecológico fundamental dentro desse contexto. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da educação científica, pegar toda a informação científica que é produzida com os nossos parceiros, né, com o Bicho do Pantanal, por exemplo, e levar isso para dentro da educação ambiental. Então, pegar essa informação totalmente técnica, mastigá-la e levar para essa primeira infância, segunda infância, para os nossos adolescentes e também para os adultos. Eu acredito que o adulto, ele consegue assimilar isso, mudar o comportamento. Eu acho que a palavra-chave hoje é mudança de comportamento. Não dá, o nosso planeta já não suporta mais que a espécie humana se comporte desta maneira. Totalmente egocêntrica, achando que tudo que tem no planeta está ali para lhe servir. Nós somos uma espécie como qualquer outra que existe aqui, né? Então, temos aí 2 milhões de espécies conhecidas, a espécie humana é uma delas. E é que causa dano severo ao ambiente onde vive. Então, é nesse contexto que a gente busca a informação.
a gente tá, como eu falei no início, a gente está passando por um momento ímpar, mas que isso sirva de exemplo, tá? Que a gente busque informação, para se isso vier a acontecer ano que vem, no outro ano, não seja nessa intensidade. É Sim, papel do Estado, é papel da população buscar informação e tornar essa informação ferramenta de luta mesmo. E 2020 parece que é um ano meio emblemático, né? Não bastasse uma pandemia que está tornando a baixa estima, a autoestima nossa acabou. Está todo mundo em casa, estressado, depressivo, aí a gente tem problemas de queimar, nem respirar a gente está podendo. Então é terrível o que a gente está passando. sim, E estamos passando por um momento histórico na humanidade, não é? E esse momento histórico, vocês, dois professores, né, como eu comecei o trabalho aqui no olho do furacão, não é? Vocês são os grandes pilares desses procedimentos, né, de compreensão do que está ocorrendo com a humanidade. E mais uma informação aqui para que a população tenha também em mente algumas referências, não é? Nós estamos com uma questão ligada ao meio ambiente, não é? O Covid tem a sua raiz ligada a animais, não é? com certeza, né? Ligado a animais. Agora, no Brasil, nós temos aí toda uma referência das vacinas que podem ser viabilizadas aqui no Brasil. E aqui no Brasil estamos com esse impacto dessa catástrofe, né, que aconteceu. O Brasil é um país de ecologia por natureza, literalmente, né? Literalmente. É um país. Ele sem trocadilhos, não é? Ele tem a sua essência ambiental, não tem como negar isso, né? Nós não temos como negar isso, né? Um país que é um gigante, né? Em natureza, em meio ambiente. Não podemos mais ficar standard, né? O Rio de Janeiro aqui, o Rio Grande do Sul lá, né? O Ceará lá em cima, Pantanal aqui no meio, perto de Goiás, e cada um fazendo uma coisa, e a gente não tendo como dizer para aquelas pessoas que querem ouvir, não é? O que está acontecendo no Pantanal e como eu posso ajudar, não é? E como eu posso ajudar? Porque essa sensibilização que houve esse final de semana é, assim, a mola propulsora para todos nós, não é? Que sirva, assim, de energia mesmo, né? Porque vai ser uma ruptura de paradigma, eu poderia até dizer isso, antes e depois desses incêndios do Pantanal. Tá? Por quê? Porque a nossa visão preventiva vai ser diferenciada. Né? Nossos procedimentos educativos também, produção de conhecimento científico, produtos, objetos de estudo, mestrado, doutorado, dissertações, teses, publicações, artigos, a professora, né? Aquela professora que está lá na frente, que é ela que segura na mão daquela criança, né? E aproxima a criança do animal, né? Com aquela segurança, não é? De a criança visualizar e, dependendo do animal, até tocar, ter essa experiência, né? Tocar no animal, visualizar o animal. Nós não somos donos desse planeta. Nós não somos os donos. A nossa referência cognitiva não nos dá superioridade e domínio para sermos o dono desse planeta, até do ponto de vista religioso, né? Até do ponto de vista religioso, as informações que, não é, para quem segue essa religião, não é, que está escrita, não é, dominar, mas no sentido de contribuir, não é? No sentido de dar o nome, identifique, não é? E contribui, estar junto, né? Para saber quem são, né? Os animais, né? Para saber quem são os animais, quem são esses seres, não é? O ser humano vai para a Lua, vai para Marte, né? Busca comunicação na tecnologia, né? Que é uma coisa mais cognitiva, mais comunicativa do que o olhar de uma onça. Não tem como, né? Alguns pesquisadores, de modo muito complexo, sério, não é? Fazem da comunicação dos animais objetos de estudos, não é? Então, eu acho que nós estamos, assim, com a mola propulsora
para que os conhecimentos sobre os animais agora explodam, né, no seu desenvolvimento. Nós sabemos que, inclusive do ponto de vista jurídico, né, os estudos de direito ambiental cresceram muitíssimo, né? Nós estamos com uma lei aí para ser aprovada, está numa PL, só falta ser sancionada pelo seu presidente, né, que é a 1095, né, que é a lei da cadeia para quem maltrata animais, né, e por aí vai, né. Então, nós também somos um sistema, né, nós também temos o nosso ecossistema, né, educativo, de produção de conhecimento científico, divulgação, e temos que nos unir, tá bom? Eu gostaria muito de convidar vocês para uma outra oportunidade, de estarmos juntos, né? É muito papo bom, né? Eu estou recebendo aqui uma série de mensagens, né? Vocês estão falando aqui, meu WhatsApp está estourando aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês, 1 hora, né? Aqui, nos ajudando a contar para as pessoas o que está acontecendo e o que está sendo feito. Muito agradecida de coração, viu? Eu tenho certeza que esse momento doado de vocês chegou a muitas pessoas, não é? Essas pessoas serão multiplicadoras do trabalho de vocês. Eu agradeço muito, tá, professor Claumir Muniz, não é? A Universidade de Cuiabá? Na Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Sim. Professor Mahal Massavi, também da mesma universidade. Não, hoje eu não estou na universidade. Fui aluno da universidade, já fui professor de lá, mas hoje estou no Está dedicado ao projeto Bichos do Pantanal, Isso, não é? Exatamente. Projeto Bichos do Pantanal. Você que acompanha o nosso trabalho, você que acompanha no site, nas redes sociais, você que quer saber mais sobre as onças pintadas, acesse o site Bichos do Pantanal, conheça o trabalho dos cientistas ambientais. Você não pergunta para a gente, professora, como é que estão lá as onças? Né? Então, acesse o site Bichos do Pantanal, tá? Eles estão aqui conosco, estiveram por 1 hora aqui conosco, contribuindo, né, para que você conheça mais o que está acontecendo e também valorize o trabalho dos ambientalistas, né? Conheça o perfil de cada um deles, interaja, contribua, colabore, multiplique, esteja conosco. Isso é meio ambiente, isso é educação ambiental, isso é comunicação, isso é divulgação científica ambiental, e vamos estar juntos mais algumas vezes aqui na nossa temporada, né? Temporada de Amazônia e Pantanal. Vamos conversar as coisas que estão acontecendo, claro, mas muita coisa boa também já está vindo por aí. Muito obrigada, Claumir, pela sua presença. Muito obrigada, Mahal. Vocês querem deixar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo vocês? Sim, Margarete. Agradecer o espaço, né, que foi aberto para o projeto Bicho do Pantanal, uma parceria que a universidade tem aqui, uma parceria forte, e a gente só vai conseguir passar por esse momento triste com bons parceiros. Então, o projeto é um desses parceiros, a universidade ganha muito com isso, e parabéns pelo seu trabalho, a gente tem que realmente divulgar, e a gente está à disposição. Sempre que puder, precisar, pode contar com a gente, com o Projeto Bicho do Pantanal, com a Universidade do Estado de Mato Grosso, por um ambiente íntegro e acolhedor para todos nós. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mahal, quer deixar uma mensagem para os seus alunos, né, as crianças, os professores envolvidos com o seu trabalho de educação ambiental? Sim. Primeiramente, agradeço em nome do projeto, né, Bicho do Pantanal, o espaço. Parabéns também, Margarete, por espaço. Como você disse, é fundamental esses espaços cada vez mais, né, em espalhar essa mensagem, divulgar essa mensagem, a educação ambiental, a divulgação científica. E eu peço que para quem esteja ouvindo, né, essas mensagens que cheguem a quem chegar aí, né, que faça reflexão, que pense numa mudança de postura, né, que coisas mínimas que nós mudamos aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vão surtir grandes efeitos. Obrigado. Estamos retornando, conseguimos retornar, não é? Para finalizar com o Mahal. Mahal, deixa sua mensagem, que essa mensagem aí vai ser importante agora, viu? Olha. Agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Ok.
Obrigada a todos e até o próximo programa Por Dentro da Sustentabilidade. Tchau, pessoal. Tchau, Claumir. Tchau, Marral. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.